Salve, você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. As primeiras palavras do racional superior foram: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? O eu é a casa do fluido. O eu é a personalidade interior. É onde o exterior se entende, conversa consigo mesmo, faz planos, enfim. Do eu é que sai o tudo do tu, que é a personalidade. O eu dirige o tu, o eu guia o tu, porque é o que a pessoa pensa, idealiza, é o que a pessoa cria no seu eu, é o que a pessoa expõe, isso, aquilo ou aquilo outro, que sai do eu da personalidade fluídica. O pensamento é o fluido mal ou bom, fluido elétrico ou fluido magnético. Então, a imunização entra no eu da pessoa como entra o fluido elétrico e magnético. E o fluido da imunização equilibra o elétrico e magnético, porque são deformados e desequilibrados. O que nos chama muito a atenção neste trecho, pequeno trecho do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, é esta definição simples e básica que o racional superior nos diz que o eu é a casa do fluido, é aonde o exterior se entende dentro de nós. Fisicamente, este eu pode, me parece que se não houver controvérsia, ser localizado dentro de uma máquina que temos na nossa cabeça, que se chama glândula pineal. A glândula pineal, pelo que hoje nós podemos já conhecer do campo científico, prova e comprova que há um sensoriamento com o mundo invisível. Temos muitos trabalhos que mostram que a glândula pineal tem essa capacidade de entrar em contato com aquilo que é invisível, né? Nós temos na nossa cabeça 7 ponteiros que estão ligados de uma forma ou de outra a esta glândula, ou esta glândula ligada a estes ponteiros. Quer dizer, toda essa questão em que na glândula pineal, então, nós passamos a ter, e até como proposta da gente poder apresentar este assunto, pelo que nós já conhecemos da cultura racional, dois aparelhos dentro desta glândula. É tão pequena, né, em relação a tudo, mas ela é a que tem o sensoriamento, é a que tem a distribuição, a rainha das glândulas. Temos aqui o nosso doutor Carlos, que vai falar bastante sobre isso, ele adora o assunto. E nós temos aí o aparelho eletromagnético, não é? Dentro desta glândula, e temos um aparelho racional que nós não sabíamos que tínhamos. É justamente o que nós não conseguimos definir o eu que tínhamos, porque não conhecia o aparelho racional. Temos 2 aparelhos, mas temos também 3 energias nesta glândula: elétrica, magnética e a racional. Temos 3 poderes. É uma casa. A casa do fluido é a casa dos 3 poderes: pensamento, imaginação e raciocínio. Então temos 3 energias, 3 poderes e 3 fases. Elas estão dentro desta glândula, ela que é a mestra. Tudo acontece em função dela. E temos também 4 partes dentro dela para serem desenvolvidas, que é o raciocínio, o aparelho, a vidência, que é a visão que vamos ter do mundo, já que ela recebe contato invisível. Todas as comunicações vão para dentro dela, ela também vai poder ver, a vidência racional, o aparelho racional que está dentro desta glândula e a desmaterialização da energia, que é a 4ª parte a ser desenvolvida. O objetivo da cultura racional fundamental é esse: desmaterializar a energia que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, na glândula pineal está a definição do eu e como que o nosso todo aparente funciona, mas nós não sabíamos definir. Por isso é que a fase de espiritualização foi uma fase de preparação, de lapidação, pensando e imaginando, para chegarmos à fase do terceiro milênio. Então agora sim que a nossa glândula pineal começa a trabalhar com 3 energias, 3 mecânicas, esqueci de citar que são 3 mecânicas, 3 energias, 3 mecânicas, 3
três poderes. O poder do bem e do mal e o poder de cima. Não é? As três energias elétrica, magnética, racional e as três mecânicas. Mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Então nós temos aí a sequência, 2 aparelhos, as 3 mecânicas, 3 energias, 3 poderes e as 4 partes a serem desenvolvidas e tudo isso numa glândula pineal. Claro que está no istmo do mesencéfalo, esta glândula, e ela se comunica com todo o equipamento que está no nosso cérebro, na nossa cabeça. E por isso na nossa cabeça nós temos estes 7 ponteiros, 2 olhos, 2 narizes, a boca e... Está faltando 2 narizes, a boca e 2 olhos e 2 ouvidos. Esqueci dos ouvidos. Então, estão aí os 7 ponteiros que nos fazem a comunicação com o mundo exterior, processam, levam para dentro da glândula pineal, onde se assenta... Pode falar, doutor Carlos, eu adoro isso. Se assenta uma alma racional para aprender ou participar do comando, né? Aprender se ainda está subdesenvolvido. Ainda animal racional, não se conhece, está vivenciando, experienciando e aprendendo, né? Quando chega o terceiro milênio, a glândula pineal abre um outro estágio e aí a pessoa passa a se conhecer. Não adianta aquele velho ditado também lá da Grécia Antiga, né? Só sei que nada sei, aprende a vida inteira como um animal racional, só o racional superior tem a resposta. A pessoa tem que aprender a se conhecer, aí chega no final da vida já ligado, é avisado antes e sabe que não volta mais a nascer aqui nesse segundo mundo. Mas a pergunta primeira é quem és tu? E a resposta é quem é o eu? Né? Tem o tu, que é o todo do corpo, a gente aprende logo no primeiro volume, né, que é o infante, está materializado, e o eu é a parte da mente, está na áurea, a áurea que persiste após o corpo ir para o desmanche de ferro velho de carro humano. Agora, nessa mente, nessa áurea, tem o trono, isso é René Descartes, o trono da mente é a glândula pineal, onde está uma alma racional assentada. Agora, a base é a psicofísica antecede ao espermatozoide encontrar com o óvulo e começar a fabricação da máquina humana, assim como persiste após ser desligada essa máquina. E a glândula pineal, os irracionais também têm, só que ela está presa no eixo magnético da Terra. A prova são as procelárias, aves de migração, os peixes que nascem num rio e 2 anos depois voltam àquele mesmo rio aonde nasceram para a procriação. Eles têm um mapa geomagnético e a glândula pineal é a bússola deles, ligada só na energia magnética. Na energia elétrica, o animal racional só progredia na matéria, a mesma glândula pineal. Aí o terceiro estágio, agora no terceiro milênio, né, com a energia racional comandando a natureza, um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. Isso é a fase racional do terceiro milênio. Então a natureza está desenvolvendo essa potencialidade que todos têm glândula pineal, todos são filhos legítimos de Deus por isso, né? Mas filhos naturais da natureza porque tivemos que fabricar um infante e ser um vivente sem conhecimento de si mesmo, e agora nós estamos cientes que somos habitantes do mundo racional fora do nosso habitat natural. E tem muita coisa que funciona através dela. A principal delas, que a gente também não tinha o domínio do conhecimento, talvez a gente precise de fazer mais uns 2 ou 3 vídeos sobre este assunto, que tem muita explicação, é a reprodução. A reprodução dos seres depende da glândula pineal. Porque tem uma frase no livro Universo em Desencanto que diz assim: todos são filhos e irmãos. Então, se o eu é a casa do fluido, nós temos que verificar como que o irmão chega na sua casa, que no caso é o seu aparelho, para plantar as sementes que ele vai nascer. Porque nós temos as 3 mecânicas, né? Como eu falei. Na glândula pineal temos as 3 mecânicas. Mas eu acredito que esse assunto pode ser enriquecido em um outro vídeo, ou se não, tratamos dele agora, mas é uma coisa muito interessante.
aonde se assenta esta mente, tudo acontece aqui. O exterior se entende. Então, a riqueza de informações, de potencialidades com as informações que a cultura racional nos dá a respeito dessas mecânicas, porque a mecânica celeste, que está dentro da nossa glândula pineal, é a mecânica pela qual o nosso irmão vai produzir as suas sementes. E aí entra muito uma ligação especial que, por ser o sétimo chácara, na verdade é o primeiro, o sétimo é o que está embaixo, onde está o órgão sexual reprodutor. Não é isso, doutor Carlos? O órgão genital da cabeça. Textualmente, na obra Universo em Desencanto, o racional superior tem essa expressão. Então é lá que começa a vida do irmão? Os cientistas achavam que a glândula pineal era um órgão vestigial, ou seja, não davam importância, né? É um troço de menos importância. E a única coisa que eles davam valor é que era um despertador da puberdade. Era só para isso que servia a glândula pineal, né? Exatamente, a inseminação que a energia faz pela mecânica racional, usando a mecânica celeste, de produzir uma infinidade de sementes. Vamos ver qual que germina. Por isso é que pode ter filho à vontade, né? Mas não são filhos, são irmãos. O que nós não sabíamos. Aí são as singularidades da glândula pineal. Não tem duas glândulas pineais iguais. Todos, cada um tem a sua, diferente um do outro. Corresponde, como se fosse impressão digital, né? Que é uma coisa da individualidade. E ela é pequeníssima, 200 miligramas, 10 milímetros o comprimento, e o potencial de tudo está nela, né? Os cientistas sabiam que ela era um transdutor neuroendócrino, que quer dizer, transformava as informações do meio ambiente em informações para a orquestra de hormônios dentro do corpo. Aparelho. E é a única glândula que recebe fibras nervosas diretamente nela. As outras glândulas pegam a informação da circulação do sangue. CPU, né? É a nossa CPU. Exatamente. Muito fantástico. Mais detalhes, doutor Carlos, porque está na hora da gente acordar para isso, né? E compreender toda essa coisa, essa mecânica que o racional nos ensina. Maravilhoso isso, né? E, finalmente, na década de 50, que começaram os voos transcontinentais, a pessoa vai de um continente ao outro em poucas horas, e começou a ter o jet lag, que a pessoa se sentir mal 2, 3 dias muito mal, uma ressaca no corpo inteiro, justamente porque existe um relógio biológico nos seres humanos. Os cientistas achavam que era só para os irracionais, né? Quando tem um eclipse, os passarinhos, os animais todos vão para a toca como se fosse noite. É uma coisa interessante. Os seres humanos se achavam semidivinos ou sobre-humanos, né? E aí ficou provado isso. Também foi quando se descobriu a melatonina, que é o super-hormônio da pineal, o hormônio da racionalidade, o hormônio que, quanto mais a pessoa pratica a meditação, eu estou falando isso por experimentos científicos, a melatonina sobe a níveis nunca vistos pelos cientistas aqui do Ocidente. Ela aumenta normalmente para induzir o sono, ela começa com a escuridão, o máximo é meia-noite, o contraponto é serotonina, o máximo é meio-dia, que é para dar disposição para o animal racional, disposição para ver a vida aqui na matéria, né? Uma coisa mais elétrica, dá bom humor e disposição. Mas melatonina dá racionalidade, que eles dizem que é intencionalidade de consciência, neurocientista, que quer dizer o quê? Que o racional diz. A pessoa tem uma orientação racional, vai fazer e dá certo. Porque o pensamento vai fazer as coisas, experimenta e a maioria dá errado. Doutor Carlos, essa intencionalidade é onde a gente começa a deduzir, com certeza, provando que há uma mecânica racional envolvendo esta glândula, que era o aparelho racional. O que tem que se registrar, que a ciência já não sabia que a glândula funcionava direito, e agora saber que tem tudo lá dentro, e muito mais do que supunha, porque agora nós sabemos que tem um aparelho racional, tem um aparelho eletromagnético, que é toda essa migração, tudo isso que está provado, comprovado com os animais, com a gente mesmo, fuso horário, tudo isso a gente pode levar programas aqui inteiros para descrever, que é muita coisa. Mas é dentro da mecânica material.
Agora nós temos a mecânica celeste e a mecânica racional, que a medicina nem sequer conhece, não poderia nunca admitir. Mas acho que num próximo vídeo a gente pode continuar esse assunto, porque ele é bastante envolvente, para a gente chegar à conclusão do porquê que todos somos filhos e irmãos. Porque conhecer como isto funciona, o eu é a casa do fluido, assim como chega o bom, o mal, chega o irmão, que vai fazer o seu filho, ou melhor, vai se fazer dentro dessa mecânica toda que nós podemos descrevê-la em linhas gerais, porque é muita informação para se trabalhar. Oswaldo. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Essa foi primeiras palavras do racional superior. E nós tentamos aqui esclarecer para você, mas você vai saber muito mais lendo e relendo o livro Universo em Desencanto. Então, não perca tempo. Leia o livro do Universo em Desencanto. Se gostou do programa, dê um like. Muito obrigado e salve!